Bem-vindos! Começa agora o programa Mais Conhecimento, produzido pelos alunos da Casa da Ciência. Hoje vamos falar sobre os neurônios espelho. Para isso, convidamos o pesquisador Danilo Benetti, integrante do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. O que são neurônios espelho? Os neurônios espelho são neurônios que eles se ativam tanto quando um indivíduo faz uma ação, quando ele planeja uma ação, quanto quando ele vê outro indivíduo fazendo essa ação. Esses neurônios eles foram descobertos por acidente. Foi um grupo italiano que eles queriam mapear a atividade de diferentes neurônios em diferentes tarefas motoras, diferentes movimentos. Então, por exemplo, eles viram que quando macacos, que era o animal que eles estudavam, quando o macaco pegava alguma coisa, pegava uma noz, tinha alguns neurônios que eles se ativavam, você conseguia ver os disparos desses neurônios. Só que, de repente, acidentalmente, um pesquisador ele foi lá e foi pegar a noz que o macaco podia estar segurando. E quando o pesquisador pegou essa noz, o mesmo neurônio do macaco que disparou quando o macaco pegava a noz, também disparou quando ele viu o pesquisador pegar a noz. Quando eles descobriram isso, eles viram o achado magnífico. Eles tentaram publicar isso na principal revista científica do mundo, mas aí essa revista disse que eles não tinham muito interesse sobre isso. Então eles publicaram uma revista muito menor, de muito menor impacto, mas mesmo assim isso revolucionou como a gente entende o cérebro, como a gente entende neurociência. O aluno Alisson Fernando participa também da entrevista e gostaria de discutir sobre o tema. Boa tarde, Iris. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, Alisson. Danilo, qual é a importância desses neurônios para o desenvolvimento humano? No desenvolvimento humano existem algumas evidências até recentes que uma atividade, comportamentos associados a neurônio espelho, eles surgem antes do primeiro ano de vida. E como eu havia mencionado, que essa ideia de você ter a atividade associada ao planejamento de uma ação e a mesma atividade quando você vê outro indivíduo participando, outro indivíduo fazendo essa ação, isso gerou várias especulações que foram confirmadas do papel desses neurônios. Então, um dos primeiros foi que seria o aprendizado por imitação. Então, é aquela coisa, você vê alguém fazendo uma ação, vê alguém tocando uma música, alguém tocando um instrumento, fazendo um futebol, um esporte, você consegue aprender mais ou menos o que é aquelas mesmas ações, movimentos, só de observar isso. E o negócio que é muito curioso, quando descobriram esses neurônios em macacos, eles descobriram uma área que chamava córtex pré-motor. Em humanos, é muito possível que essa mesma área ela seja homóloga. O que seria homólogo? É como se fosse o meu braço, o braço de um humano, é homólogo ao braço de um morcego, homólogo ao braço de um macaco, a nadadeira de uma baleia. Então a gente também consegue entender essas homologias com o cérebro. E uma das ideias é que essa área que se descobriu os neurônios espelho no macaco, córtex pré-motor, pode ser homóloga, ou seja, a mesma área, que a gente chama de área de Broca em humanos. E o que essa área de Broca faz? Foi a primeira área descoberta em neurociência que ela tem uma função muito específica, que é na linguagem. Então, os indivíduos que têm uma lesão nessa área de Broca, eles têm um problema muito grave em criar linguagem, criar frase, entender frases. Então, a pessoa quase que não consegue mais ter essa linguagem. Então, se esses neurônios espelho, que está muito envolvido com esse aprendizado por imitação, e eles se situam em grande parte nessa área associada à linguagem, então muito provavelmente que esses neurônios espelho têm um papel muito importante no aprendizado da língua, da linguagem. Outra coisa que é muito importante, que tem sido discutido bastante sobre neurônios espelho, é que talvez algum problema nessa atividade espelho pode estar por trás de algumas condições médicas. Uma das principais que se dizem é do autismo. Então, uma das principais características do autismo é que você tem um certo isolamento social, e quando o indivíduo é muito criança, uma das principais formas de
talvez prever ou diagnosticar o indivíduo com autismo é que ele demora muito para aprender a falar, ou demora muito para falar, talvez pelo aprendizado. Então existe essa ideia que uma das principais causas do autismo seria se algum problema nesse neurônio espelho, e essa evidência dessa dificuldade no aprendizado da fala também vai a favor disso. Sobre talvez desenvolvimento humano no quesito mais sociedade, também é extremamente importante, porque talvez a gente pode conversar mais daqui a pouco sobre a questão da empatia e moral, que também o neurônio espelho pode ser uma base disso. Que eu vou te perguntar agora. Além de espelhar movimentos físicos, né, eles podem espelhar sentimentos? Então essa é uma das perguntas mais quentes sobre a atividade dos neurônios espelho. E como eles foram descobertos estudando ali os movimentos, como que os movimentos são codificados no cérebro. Só que aí viram que essa, vamos dizer, uma propriedade, né, uma característica de vários neurônios do cérebro. Então descobriram primeiro ali nas regiões motoras. Então basicamente o planejamento de uma ação, quando você observa alguém fazendo a ação. E uma coisa que é curiosa, que também é uma das explicações para o bocejo contagioso. Quando descobriram isso nos movimentos, aí começaram a investigar se essa mesma característica espelho estava envolvida em outras questões do comportamento e do cérebro. Então, e realmente descobriram, um dos primeiros trabalhos, é que quando o indivíduo sente uma dor, um estímulo doloroso, tem um estudo que conseguiram fazer com uns pacientes que iam sofrer uma cirurgia no cérebro, conseguiram registrar ali alguns neurônios de algumas regiões cerebrais, que são muito associados à dor. Aí eles viram também que alguns neurônios, eles se ativavam quando o indivíduo recebia uma estimulação dolorosa, mas também viram que os mesmos neurônios também se ativavam quando via o pesquisador sofrendo uma estimulação dolorosa e fazendo uma cara de dor. Então é o mesmo neurônio que codifica, ou seja, gerar informação cerebral da dor em um indivíduo. A pessoa vai então codificar essa dor e também vai ter essa dor se ele vê outra pessoa sentindo. Essa questão da dor, isso é bem óbvio no nosso cotidiano. A gente vê alguém se machucando, a gente sente a dor, às vezes até no mesmo lugar. Então, isso faz muito sentido na questão do neurônio espelho. E não só a dor, que é um dos mais estudados, também viram que outros sistemas emocionais, medo, nojo é um que é bem claro, medo, nojo, alegria, quando você faz uma doação, a gente vê que faz uma doação maior, ativa a mesma área que é associada à recompensa de um indivíduo que recebe uma recompensa monetária, recebe um dinheiro. Então aquela coisa, fazer o bem faz bem. E, por exemplo, cinema, a gente vê um filme triste, a gente sente a tristeza. Quando a gente vê um indivíduo com medo, a gente sente o medo. Isso também, se a gente pensa em como isso influenciou a nossa evolução, isso faz muito sentido, porque todas as emoções, se você parar para analisar, elas têm uma expressão facial característica. O medo, você sabe que é um medo, o nojo, você sabe que é um nojo. E quando você vê a expressão facial dessa pessoa, se você olhar para o cérebro, a mesma região que se ativa quando você sente medo é a região que se ativa quando você vê alguém com a expressão facial do medo. E outra coisa que é curiosa é que só de fazer a expressão facial de uma emoção, você tem as respostas corporais daquela emoção. Você tem o sentimento daquela emoção. Então, o fato de que você vê outra pessoa com a expressão de uma emoção, a expressão de medo, você sentir medo, também está associado a essa atividade de espelho, que é você sentir exatamente o que a outra pessoa está sentindo. E a importância disso como papel adaptativo é muito grande. Você vê um indivíduo com medo, você sente medo, pode ser que tenha um perigo ali. Você vê um indivíduo com nojo de alguma coisa, você vai sentir nojo, você vai evitar de comer o que aquela pessoa comeu. Você faz alguma coisa que pode ser boa para alguém, a pessoa vai se sentir bem, você vai se sentir bem, isso vai estreitar os laços sociais que você tem com aquele indivíduo, com outros indivíduos, e vai garantir uma melhor sociedade ali, né, naquele grupo.
Então essa questão da empatia, do sentimento, que a gente pode até pensar a empatia como isso, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, se sentir o que o outro sente. Isso vários pesquisadores, vários sugerem, e existem várias evidências que isso também tem um neurônio de espelho por trás. Então, a empatia, ela é ligada ou são estimuladas por esses neurônios espelho? O que se sugere, e que tem muitas evidências, é que sim. Desde que esses neurônios foram descobertos, vários pesquisadores independentes, que eram os principais estudiosos da empatia, eles já olharam esses achados do neurônio espelho e falaram, com certeza essa é a base da empatia. E o que faz muito sentido. Você tem no cérebro, então, essa característica espelho nos nossos sistemas emocionais. Isso faz muito sentido. E toda a questão evolutiva de que isso é adaptativo, isso é bom para a nossa espécie, que você sentir o que o outro sente pode ter várias vantagens. E esse neurônio espelho com certeza está por trás disso. Até isso levanta algumas questões bem interessantes sobre questão social, que para pensar na moral, ou na parte mais filosófica, mas também aplicando um pouco nas leis que existem. Se você parar para pensar na moral em diferentes culturas, tudo bem que tem algumas diferenças, mas usualmente o que se chama de a regra de ouro da moral é que não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse para você, ou faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, se parar a pensar a relação disso com essa característica de neurônios espelho, faz muito sentido. E você não gera sofrimento em alguém porque aquilo vai te gerar sofrimento. Lógico que às vezes, dependendo da situação, não é o caso, mas é quase que uma característica da espécie, não só da nossa espécie, de outras espécies também, mas que essa moral, ela pode ser, como posso dizer, com origem biológica, de você não fazer o outro que você não gostaria que fizesse a você e de fazer o outro que você gostaria que recebesse. Então, essa questão da empatia, do neurônio espelho, as implicações são muito grandes. Isso é bem interessante. Muito obrigada, Alino Benetti, pela sua participação. Obrigada, Alice Fernando. Obrigado, Iris. Obrigado, Alisson. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente possa se reunir mais vezes. Claro. Se você ficou curioso sobre o assunto, assista também a palestra Neurônios que Brincam de Espelho, no canal do YouTube Casa das Ciências. O programa Mais Conhecimento fica por aqui. Até logo!